Se o seu céu está escuro e o seu coração já não acredita no amanhã, se a sua fé parece ser tão pequena diante dos problemas, estes homens podem ajudar você. Agora, Cristo Verdade que Liberta, um programa do povo de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Com estas palavras do Salmo 19, vai para o ar o meu, o seu e o nosso querido programa Cristo, a Verdade que Liberta. No programa de ontem, eu falei sobre a expressão do Senhor Jesus, palavras poderosas dirigidas a Jairo, um pai que estava com a filha à beira da morte. Não temas, crê somente. Hoje eu quero dar continuidade a partir do verso 37 do capítulo 5 de Marcos. Ouça a leitura desse texto. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, irmão de Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. E tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, a ti te digo, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse e mandou que desse-lhe de comer. Que coisa maravilhosa a narrativa do evangelista Marcos. Jesus chega na casa de Jairo, levando apenas Pedro, Tiago e João. A multidão lá estava tentando consolar a família, chorando, pranteando. Tinha os pranteadores de aluguel na ocasião, que eram pagos para chorar em um velório. Jesus chega e diz: por que estáis pranteando, chorando? A menina não morreu, não está morta, ela dorme. E diz a Bíblia que eles riam de Jesus. Até hoje tem aqueles zombadores, escarnecedores, que zombam, que riem, que criticam, que debocham, que não crê que o milagre, que o sobrenatural pode acontecer. Mas Jesus sabia o que ia acontecer. Ele entra com Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina, e ela está morta. Cristo então diz em aramaico: Talita cumi, que traduzido é: menina, eu te digo, levanta-te. Jesus está falando hoje para as meninas, para as adolescentes, para os jovens, para os adultos também. A ti te digo, levanta-te. Você que está morto espiritualmente, moralmente, emocionalmente, você que está caído, prostrado,
sentindo-se no fundo do poço, sem esperança, sem perspectiva, ouça a palavra de Cristo para aquela menina que hoje é vivificada para você. A ti te digo, levanta-te. Lá no sentido literal, a menina ressuscitou, abriu os olhos, assentou-se, levantou-se, totalmente viva e sã. Este é o Cristo de ontem, de hoje e o será eternamente. Ele está aqui enquanto falo convosco, com mãos estendidas, olhando para você, para cada telespectador, e ele tem uma bênção, uma graça, um milagre para a tua vida. E para provar que a menina estava viva, Jesus disse, dai-lhe de comer. Aqui eu quero fazer uma aplicação espiritual, pastor Ivair. Toda pessoa que é ressuscitada espiritualmente, que nasce de novo, que o Espírito de Deus gera vida no espírito amortecido pelo pecado, esta pessoa terá fome. Fome por Deus, fome pela presença de Deus, fome por ouvir a mensagem do Evangelho, fome para a oração, para a adoração. Quem nasce de novo precisa de alimento. Quem conhece Cristo, aceita Cristo, precisa crescer na graça e crescer no conhecimento. E Jesus devolve aos pais a filha viva e restaurada. Que Ele te abençoe, que a sua graça te alcance no nome de Jesus. Olá, apóstolo Jair de Oliveira, muito boa noite. E a você de casa, boa noite. Uma excelente noite de terça-feira para o senhor, para a senhora, para as famílias brasileiras que nos acompanham aqui todas as noites. Último domingo, estivemos em Vitória, um grande encontro de fé, de cura, de libertação. Mais para frente estaremos trazendo um pouco das imagens daquilo que aconteceu aqui em Vitória, na capital do Espírito Santo. Mas eu quero agora trazer para você de casa uma história de fé. Todas as noites nós temos tido a oportunidade de juntos entendermos como Deus trabalha, a forma como Deus age, o poder de Deus curando, libertando e transformando a vida de pessoas. Estivemos lá em Minas Gerais, no interior de Minas, e de lá nós vamos trazer para você de casa mais uma história de fé. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Nós estamos em Urucânia, templo da igreja ICB, e aqui nós vamos conversar com José Antônio de Almeida. Tudo bem, Zé Antônio? Tudo bem, pastor? Fala para nós. Eu comecei muito novo a ter contato com o mundo do álcool, aprendi a beber com meu tio e assim foi. Fui crescendo, o tempo foi passando. Você começou a beber com qual idade exatamente? Por volta dos 12 anos. 12 anos de idade? 12 anos. E aquele foi passando, e eu comecei a trabalhar muito novo. Aí o final de semana eu quase não tinha dinheiro, porque o dinheiro que eu pegava era para dentro de casa. O que sobrava para mim eu enfiava no álcool. E nesse período foi onde que eu comecei a ter contato com esse pessoal da capoeira. E muitos deles usavam outros tipos de drogas. Eu comecei a praticar capoeira e nesse período eu via os supostos amigos saltavam, davam saltos mortais, faziam coisas que aos olhos do homem é assustador. E eu simplesmente falei, eu quero fazer isso. Só que eu não sabia o perigo que eu estava correndo. Aparentemente é uma coisa bonita, né? Jovem ali querendo aprender um... Sim, todo mundo vê aquilo, é extraordinário. Para quem conhece uma roda de capoeira sabe que aos olhos humanos é bonito. Mas aquilo envolve uma série de coisas, de fatores, demônios, que ninguém sabe por trás do que acontece. Quando a pessoa não sabe, só de olhar fala, é muito bonito, mas aquilo envolve muita coisa. O que você conheceu ali? O que você descobriu ali naquele envolvimento com a capoeira? Pastor, eu me arrepio. Eu não gosto nem de lembrar, mas dá até um nó na garganta, porque aquele momento foi duro. E eu comecei a ver
que tinha algo a mais. Uma pessoa normal não faz o que eu fazia e o que muitos fazem. Na capoeira tem alguns demônios, por nome de Exu Caveira, e não me lembro os outros, nem quero me lembrar, mas só sei que é o único que eu me lembro, porque esse eu fiz um pacto com ele, na época, que se eu conseguisse fazer uma boa parte daquilo, eu fazia um pacto de sangue, e eu precisava fazer aquilo, para mostrar para o pessoal que eu também poderia e era capaz de fazer aquilo. Quer dizer, então que você decidiu fazer um pacto com aquele demônio, Sim. Para você poder conseguir praticar na capoeira o que os seus colegas praticavam. Sim. E fez esse pacto? Fiz. Como é que foi isso? Infelizmente, esse pacto foi o seguinte, eu conversei com um colega e falei para ele, como que você conseguiu chegar nesse nível? Ele falou para mim o seguinte, ó, tem um processo. Esse processo você tem que fazer um pacto de sangue. Eu falei, mas como assim um pacto de sangue? Aí eu tinha que passar algumas pulseirinhas consagradas àquele ídolo por baixo da minha pele e dar um pique na minha pele, eu tenho a marca ainda hoje, está quase legível, com 3 gotas de sangue, num patuazinho, 2 patuás. Um patuá a gente tinha que enterrar e o outro eu tinha que andar com ele, para que eu conseguisse fazer todos esses movimentos da capoeira. Só que isso não era só isso, não era exatamente só esse o pacto. Isso envolvia o quê? Eu ia conseguir fazer coisas muito mais além. E nesse período eu comecei a namorar, comecei a trabalhar, né, fichado, já de carteira assinada, já estava mais velho, já tinha por volta aí dos 17, 18 anos. E aí eu já comecei a misturar aquilo que eu fazia com o álcool e aí já me tornei uma pessoa totalmente diferente. Quem olhava falava, esse cara não presta, esse cara é um mau elemento. E junto a essas coisas, fica pior, porque eu me tornei uma pessoa muito agressiva, em casa era insuportável, aí eu bebia, eu ficava muito agressivo, eu desafiei o diabo e falei com ele que se eu conseguisse fazer mais um pouco daquilo que eu queria, eu ia me dedicar mais a ele. Aí eu fiz um outro pacto de sangue, onde que eu vi um moço que ele me ensinou uma oração de um demônio lá, que eu ia conseguir mastigar vidro e mastigar gilete. E engolir aquilo sem me causar dano algum. Eu vi e falei para ele, velho, eu quero fazer isso aí. Rapaz, não queira fazer isso aqui, não é para qualquer um não. Eu falei, mano, eu não sou qualquer um. E, portanto, eu faço coisas que o senhor não faz, mas isso você não vai fazer, porque você não tem a preparação para isso. De mastigar isso, de engolir, você não tem isso. Eu falei, não, mas eu quero. E fiquei insistindo. Nesse dia eu bebi muito. Tomei 1,5 litro de conhaque sozinho. E falei com ele, eu quero. Enquanto eu não conseguir chegar nesse objetivo, eu não vou sossegar. Aí ele falou, então tá bom, você quer, eu vou te ensinar. E me ensinou essa oração. E eu comecei a fazer, e fiz esse pacto de novo, junto com esse demônio do Exu Caveira. E ele permitiu. Junto com isso, eu consegui mastigar caco de vidro e engolir. Mastigava gilete e engolia. Não me fazia dano algum. Depois veio junto, né, a sensação que eu era o poderoso. Tudo para mim era tranquilo, tudo era normal. E eu comecei a perceber que eu estava estranho. Comecei a fazer saltos mortais assustadores. Tocava berimbau que até eu ficava assustado. Quando eu tocava, eu ficava meio assim arrepiado, ainda mais quando eu estava bêbado. Aquilo me deixava no além. É como se você ficasse incorporado. Uma outra força tomava o seu corpo e você fazia o que naturalmente você não conseguiria fazer. Ser humano nenhum faz. Não era eu, aquilo não era eu. Espiritualmente,
Quer dizer, então você, no primeiro pacto, você fez o pacto de sangue. Aí no segundo você se aprofundou. E já fui aprendendo as orações. E você mastigava vidro? Vidro e gilete. Gilete. Só que quando o efeito do álcool passava, aí caía o consciente e eu parava para pensar o que eu estava fazendo, mas não conseguia sair. Eu ia para as rodas de capoeira, eu saltava, eu pulava. Um dia eu perdi a cabeça em casa e fiz coisas que eu não me lembro. Os meus pais falam que eu incorporei um demônio lá, que eu consegui rasgar a camisa do meu próprio corpo. Hoje a minha esposa, na época era minha namorada, presenciou isso. E com os dentes, rasguei a camisa sem pôr a mão. Deus quer forjar uma igreja aguerrida. Uma igreja que não recua. Uma igreja que não se acovarda. Nós estamos aguardando com muita ansiedade os dias 8, 9 e 10 de setembro. Próximo mês, teremos aqui em Vitória, capital do Espírito Santo, uma convenção, um encontro de fé, de renovação e de avivamento espiritual. Você de casa já está convidado desde já. 8, 9 e 10 de setembro, aqui em Vitória, no Templo da Catedral da Bênção. Mas agora nós vamos trazer um pouco mais, ou mais um trecho da mensagem que o nosso apóstolo Jair de Oliveira ministrou lá em Brasília, na nossa capital federal. Ali na Catedral da Bênção, o poder de Deus se manifestou através da sua palavra. E essa mesma palavra chega até você agora. Em meio ao caos, a palavra apostólica, trazendo direção e segurança para a sua alma. Com o apóstolo Jair de Oliveira. Eu quero compartilhar aqui hoje uma mensagem em um texto que acredito que todos aqui conhecem de cor. Nós vamos abrir a Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6. A partir do verso 9. Vamos meditar naquele texto intitulado A Oração do Pai Nosso. Pai Nosso. Vamos ler o texto. Mateus 6, a partir do 9. Podemos? Não tem o telão, mas vamos lê-lo agora. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal,
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Queridos irmãos, no Antigo Testamento, você não vai encontrar nenhum profeta, nenhum sacerdote, nenhum patriarca chamando Deus de Pai. Pelo contrário, era ensinado chamar Deus de o Eterno, o Todo-Poderoso, El Shaddai, El Elyon, o Deus Altíssimo, mas nunca de Pai no Antigo Testamento. A relação entre o povo eleito e o Deus eterno na Antiga Aliança era um relacionamento um tanto quanto difícil, distante, e que metia medo muitas vezes. Verdade ou não? Verdade. Quando Deus se manifestou no Monte Sinai, lembra? A glória dele, o poder dele, a presença dele veio sobre o Sinai. E a Bíblia diz que o monte, a montanha toda, aquela cordilheira toda, estremecia, fumegava, e um som de uma buzina estridente ia aumentando de intensidade. E o povo, perna para quem tem. Está escrito ou não? Está escrito. E o povo disse a Moisés: que fale o Senhor contigo, e tu falarás conosco. Havia pavor pela manifestação assombrosa. Quando você olha para o tabernáculo de Moisés, você vai ver que o acesso era restrito. Apenas o sumo sacerdote, uma vez ao ano, no dia de Yom Kippur, é que ele tinha acesso ao Santíssimo, ao lugar santo, mas nunca entrava ali sem antes fazer um processo de purificação. E mesmo assim entrava com as suas vestes sacerdotais, com uma corda amarrada na cinta, e havia campainhas na orla das suas vestes. Sabe para quê e por quê? Porque se ele entrasse lá em pecado, ele seria fulminado. Mais pedidos de oração que chegam até nós. Você de casa, use o nosso WhatsApp. É o 011 97529 4642. Agora, neste momento, envie para nós o seu pedido de oração. Queremos muito colocar o seu nome, o nome dos seus familiares, no altar das orações que acontece daqui a pouco no final desse programa. Mas agora a pastora Raquel chega e traz mais alguns dos pedidos que recebemos durante esses dias. Excelente noite para você, amigo telespectador. Espero que vocês estejam muito bem em nome de Jesus, em um dia tão abençoado que Deus nos deu e uma noite maravilhosa. Vem comigo no quadro Meu Pedido no Altar das Orações. Faça como centenas de pessoas que entram em contato por áudio, mensagens, ligações e tem o seu nome incluso aqui no Altar das Orações. Falou conosco o Silvio, ele mora em Mauá, São Paulo. Ele pede oração pois tem um nódulo na próstata. Ele sente fortes dores, mas ele crê que Jesus pode curar. Ele diz aqui: Silvio, creia, toma posse. Nós vamos orar por você e o médico dos médicos, Jesus, ele vai operar um milagre na tua vida desde o alto da cabeça até os pés, em nome de Jesus. Receba a sua cura, creia,
Fique ligado em nome do Senhor Jesus. Também falou conosco a Mariceia. Ela mora em bairro Capão Redondo, São Paulo. E ela pede oração, pois o seu sonho é ser mãe, gerar o seu filho. Porém, por conta de um mioma, ela não consegue engravidar. E isso está consumindo todos os meses e tem sido muito frustrante para ela. Mariceia, você crê no milagre? Eu sei que sim. E é por isso que o seu nome está conosco aqui no altar das orações. E no momento que nós formos orar, coloque as mãos sobre o seu ventre e Jesus, ele vai fazer o milagre. Eu creio nisso. Creia, toma posse. Nunca duvide, porque ele é o Deus que abre a madre. Ele é o Deus que faz o milagre acontecer. E você vai segurar esta criança nos seus braços, pela fé, em nome do Senhor Jesus. Deus quer forjar uma igreja aguerrida. Uma igreja que não recua. Uma igreja que não se acovarda. Já no final do programa, eu quero orar com você. Eu quero clamar a Deus juntamente com você. Não temas, crê somente, foi a palavra da abertura deste programa. Oremos agora no nome precioso do Senhor Jesus. Em tempos de guerra, esforça-se para buscar a paz. Em tempos de aflição, um ombro amigo. E em meio às adversidades, buscamos Deus através da oração. Pare um instante e ore com o apóstolo Jair de Oliveira e sua equipe. Tenha calma, tudo isso irá passar. Pai Celeste, a tua palavra registra tantos milagres e é para nosso ensino, para nossa orientação, que tudo está escrito. Te apresentamos agora os milhares de telespectadores. Nós não os conhecemos. É impossível para nós, nas nossas limitações, conhecer a todos. Só o Senhor, que tem o atributo da onisciência, da onipresença, da onipotência, que pode conhecer a cada um, em qualquer lugar do Brasil, que estão agora orando, clamando, quem sabe chorando, desesperado como estava Jairo quando procurou o Senhor Jesus. Mas como o Senhor disse a ele, não temas, crê somente, e o Senhor ressuscitou a sua filha, devolveu-lhe a vida. Oh, que a tua bênção venha sobre cada um. Os que estão doentes sejam curados pelas chagas de Cristo. Onde houver uma perturbação, uma enfermidade, bata em retirada agora pela manifestação do poder que há no nome de Jesus Cristo. Abençoa este lar, abençoa esta família, com a bênção da paz, do amor, da união e da compreensão. Meu Deus, tantos pedidos que aqui chegaram. Pessoas movidas pela fé enviaram mensagens de texto, relatando dramas, sofrimentos dos mais variados. Que a tua boa mão os alcance. E haja nesta noite a manifestação do teu poder. Sejam abençoados no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O tempo passou rapidamente, ponto final no programa de hoje.
Um abraço, pastor Ivair, um abraço, pastora Raquel, que participaram do programa. Amanhã, um novo encontro, 19 horas, aqui pela RBI. Até lá, povo de Deus! O tempo passou tão rápido e é a hora de nos despedirmos. Mas não fique triste. Amanhã nos encontraremos novamente.